Boa noite, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus reine de forma abundante em nossos corações. Uma alegria podermos meditar e pensar na palavra do Senhor. E nesse tempo, quando nós estamos meditando, estudando e aprendendo na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, nós estamos hoje no segundo sermão dessa carta, dessa série. O pastor Adriano ele não está aqui essa noite, ele está pregando ali na segunda igreja presbiteriana de Taguatinga. E eu queria que a gente pudesse pensar sobre o momento que a gente está vivendo. Nessa série que a gente está falando de força, fraqueza, de olharmos para o Senhor nos momentos de adversidade. Eu acredito que cada um de nós, se tiver alguém que não tenha sido impactado quanto aos seus planos, projetos, sonhos, objetivos, nesses 2 últimos anos, ou nesse 1 ano e meio que nós temos enfrentado esse tempo de reclusão, ou de pandemia, ou de restrições, eu queria conhecer você. Eu acredito que você tem muito a nos ensinar. Mas quando a gente para pensar sobre planos, objetivos, sonhos, como que mudanças contra a nossa vontade, né? Ou mudanças que nós não estamos querendo fazer, marcam tanto a gente, ou são tão difíceis. A gente é tão, às vezes, resistente a algumas mudanças, outras a gente gosta, né? Eu confesso para vocês que eu gostaria de mudar 10 quilos a menos. E se isso pudesse ser de um dia para o outro, seria maravilhoso. Mas existem tantas coisas que marcam a nossa vida, a nossa história. E se você parar para pensar, são talvez esses momentos de mudança que provocam mudanças nas circunstâncias, nos momentos, são as que provocam maiores transformações na nossa vida. Capítulo 2, na verdade, o capítulo 1 e o início do capítulo 2 está falando sobre um momento de mudança dos planos do apóstolo Paulo. E eu queria ler esse texto com você. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 1, eu quero ler com vocês dos versículos 12 até o versículo 4 do capítulo 2. Segundo Coríntios, capítulo 1, dos versos 12 até o versículo 4 do capítulo 2. O texto nos diz assim, peço que você acompanhe a leitura. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Versículo 15. Com essa confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que eu decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente sim, sim e não, não? Mas, como Deus é fiel, e a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não,
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isso é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve o sim, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso, por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aquele que nos confia juntamente com vocês em Cristo e nos uniu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo por testemunha de que foi... por minha vida, tomo Deus por testemunha que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé de vocês, a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar-me a encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele que tenho entristecido? E escrevi isso, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Meus irmãos, nós estamos aqui em um momento bastante interessante na vida do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. A gente precisa se situar um pouquinho nesse momento do tempo. Paulo tinha planos de visitar aquela igreja, tinha planejado isso, e tinha avisado aquela igreja, e a igreja sabia de que ele estaria fazendo essa visita. Iria naquele lugar, iria naquela igreja, e mais uma vez estaria com aqueles irmãos. E pensa comigo aqui, se a gente tivesse recebido a notícia de que o apóstolo Paulo viria à nossa igreja, eu acredito que nós ficaríamos muito felizes, né? Ou se você tem um pastor que você admira bastante e você ficasse sabendo que aquele pastor viria à nossa igreja, acredito que você ficaria bastante feliz com isso. Acontece que Paulo precisa dizer àquela igreja que ele não iria mais naquele lugar. E preste atenção sobre uma situação que eles estavam enfrentando ali. No meio daquela igreja, da igreja de Corinto, existiam falsos apóstolos ali postos, e aqueles falsos apóstolos agora, aproveitando daquela situação, da mudança do plano do apóstolo Paulo, começaram a levantar no meio daquela igreja algumas situações específicas e difamaram o apóstolo Paulo. O texto que a gente leu no início do culto de hoje, no caso, o Salmo capítulo 4, ele, se você se lembrar de uma das exposições que eu fiz desse salmo aqui, ele vai mostrar exatamente Davi em uma situação em que ele passava por calúnia e difamação no meio do povo de Israel, e ele recorre a Deus, a fim de que o Senhor julgasse a sua causa. Mas o mais interessante da realidade de Davi é que a oposição que ele sofria por conta daqueles que levantavam e difamavam, e provavelmente no Salmo capítulo 4 nós temos a situação do seu próprio filho se levantando contra ele, no caso Absalão, ele dormia tranquilo. Ele deitava sua cabeça no travesseiro e passava a dormir. E então, aqui, por causa das calúnias que eram levantadas contra o apóstolo Paulo sobre o motivo dele então ter mudado de ideia e não então mais ir àquela igreja, fez com que ele tivesse a necessidade de apresentar uma defesa a respeito de si mesmo àquela igreja. E esse momento aqui, ele contém uma desses aspectos da defesa do apóstolo Paulo, e nós veremos mais para frente em outros capítulos da epístola de 2 ao Coríntios, que é o apóstolo Paulo, mais uma vez, fazendo uma defesa do seu apostolado e defesa do seu ministério, defesa a respeito das suas motivações específicas quanto ao porquê dele agora não ir, especificamente nesse capítulo, e em outros falando a respeito do seu ministério. Preste atenção no que ele fala nos nos versículos do texto que nós lemos. Ele vai falar sobre o seguinte:
Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com sinceridade e sinceridade de Deus e não com sabedoria humana. E ainda ele apresenta a ideia de que aqueles irmãos em Corinto, e tanto ele, ou num processo de reciprocidade, seriam no dia do Senhor, ou seja, na volta do Senhor Jesus, a apresentação da glória, ou seja, dos frutos do trabalho de ambos. E o apóstolo Paulo, então, apresenta a sua defesa e mostra para eles como ele tem vivido com sinceridade, simplicidade, verdade, de que ele, o fazer a mudança de plano não mostrava nenhum tipo das acusações, ou não confirmava nenhum tipo das acusações que aqueles falsos apóstolos estavam falando e afirmando a respeito dele. E ele coloca sobre um aspecto bastante interessante, dizendo o seguinte: principalmente quanto a vocês. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que demandou bastante atenção do apóstolo Paulo. Era uma igreja controversa. Talvez se ele tivesse... E assim, é tão atual a carta de 1 e 2 Coríntios para a gente, porque ela vai falar sobre conflitos, situações, dificuldades que as igrejas estavam vivendo e que nós vivemos hoje também. E como nos edifica observar que nós tantas vezes podemos nos decepcionar com algum dos nossos líderes. E isso gera na gente alguns tipos de comoção. Envolve-nos nesse sentido. E talvez em alguma situação nós precisamos ouvir de algum desses líderes algum tipo de defesa para nos chamar à reflexão sobre alguma das coisas que está acontecendo. E isso talvez também por causa de nós colocarmos muito a nossa esperança, confiança no indivíduo e não somente em Deus. Gera às vezes esse tipo de reação nos nossos corações. Então ele apresenta aqui o resultado do fruto do trabalho, e ele diz isso quanto, no finalzinho do versículo 14, ele fala que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia do Senhor Jesus. E eu me lembro de uma peça de teatro bastante impactante, eu tive a oportunidade de encená-la, eu acho que foi em 1998, desculpa. Estou muito lá na frente, né? 98, gente, já faz um bocado de tempo. E foi aqui na igreja, e era a Mãos o nome da peça, e ali a gente via o Tribunal de Jesus, e cada um que ia aparecendo, ali o Senhor perguntava para aqueles atores, né, no caso, representando a gente: mostre-me as tuas mãos, o que você tem nas tuas mãos? E é marcante a gente ouvir uma pergunta como essa. E aqui o apóstolo Paulo estava afirmando que no dia do Senhor Jesus ele teria aquilo que mostrar. Eu estarei mostrando o resultado do meu trabalho que eu fiz com vocês. E vocês também mostrarão aquilo que vocês fizeram por mim. Então, essa é a ideia de glória, não um orgulho ou uma soberba, mas sim uma satisfação pelo resultado de todo o trabalho que foi desenvolvido e estava sendo desenvolvido ali por aquele pastor e naquela igreja. Essa satisfação redundava em glória, é esse sentimento que talvez nós precisamos ter. Imagina você tendo a oportunidade de ver o resultado do seu trabalho e um adolescente, um jovem, alguém então passando a assumir o seu papel de liderança na igreja, ou então desenvolvendo um outro projeto que você nem mesmo vislumbrava fazer. Como aquilo traz para a gente uma alegria, uma satisfação, um orgulho santo, sabe? Não tem problema a gente se orgulhar pelo resultado que foi feito ali, mas porque você está se orgulhando no Senhor, pelo resultado que Deus, através da sua vida, estava promovendo ali naquele lugar, e como que Deus, usando o nosso tempo, o nosso trabalho, a partir da graça dEle, da capacitação dEle, tem produzido frutos na vida da igreja. E o apóstolo Paulo estava falando isso para aqueles irmãos, porque ele tinha um amor significativo por eles. E os nossos planos mudam, meus irmãos. Olha que coisa, a gente sendo impactado pela pandemia, por esse momento que temos vivido, como que tantas coisas mudaram. Quantos sonhos, quantos projetos, a gente tendo que usar a palavra da hora e você precisa se reinventar. Né?
talvez não tanto, mas a gente precisa fazer uma leitura adequada do tempo que nós estamos vivendo e responder biblicamente sobre isso que nós estamos vivendo como igreja, como cidade, como indivíduo, como famílias. E essas mudanças que foram provocadas ali por conta da realidade que o apóstolo Paulo estava vivendo e vendo, e do porquê dele não ir, e mais para frente a gente vai ver algum dos motivos pelo qual ele mudou o projeto de ir para aquela igreja, ele explica por causa disso. E o que acontece naquela igreja? A igreja de Corinto, ela tinha uma demanda muito grande por disciplina ainda. Ela estava sendo bastante corrigida e admoestada pelo apóstolo Paulo a respeito da conduta e daquilo que aqueles irmãos estavam fazendo. Se a gente volta um pouquinho, vai lá em 1 Coríntios, a gente percebe uma situação de incesto dentro da igreja e uma conivência. Ninguém falava nada sobre aquilo. O filho estava se relacionando com a mulher do seu pai. Então ele estava tendo um relacionamento com a sua madrasta. E a igreja não estava fazendo nada. E o apóstolo Paulo duramente adverte aquela igreja. Nós temos aqui a instrução em 1 Coríntios a respeito da Santa Ceia, e a gente lê dos versículos 23 ali, mostrando exatamente um reflexo sobre aquilo que Jesus vinha instituindo. E por que ele precisou reforçar a maneira como Jesus institui ou fala a respeito da aplicação da Santa Ceia? Porque eles estavam banalizando aquele momento tão importante da igreja. Cada um levava a sua porção de alimento e de bebida para poder participar da festa da comunhão, da festa ágape, que era aquele momento tão importante na vida da igreja. E quando cada um chegava, eles não partilhavam aquele momento, cada um comia somente aquilo que trouxe, e se esbanjavam e voltavam para casa muitas vezes bêbados e até mesmo empanturrados. E aqueles que às vezes não tinham nada do que levar, voltavam da festa da comunhão sem partilhar a comunhão. E aí a gente tem advertência a respeito disso e tantas outras que foram apresentadas. Era uma igreja que tinha desvios de comportamento e eles tinham a necessidade específica de ser advertidos por isso. O texto aqui ele nos vai apresentar uma situação a respeito das cartas do apóstolo Paulo, que é bastante interessante. 1 e 2 Coríntios não foram as únicas cartas que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja. Alguns dizem que existem duas mais, aqui a gente tem a convicção de mais uma, que ele escreveu entre a primeira carta e a segunda carta. E essa carta foi uma carta duríssima, bastante severa. O texto aqui ele nos mostra que, no final do o versículo 4 do capítulo 2, fala que com lágrimas, porque eles escreviam em meio a muito sofrimento e de angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ele escreve uma outra carta, e essa carta traz bastante repreensão àquela igreja. É como se nós tivéssemos o apóstolo usando a sua autoridade apostólica, escrevendo e disciplinando aquela igreja. Um paralelo que eu gostaria de fazer para os irmãos, e aí, se vocês não me compreenderem no todo do processo da estrutura que nós temos como igreja, te desafio a pesquisar, estudar e entender um pouco mais. É como se nós, como igreja, fôssemos disciplinados, e há uma previsão específica para isso, pelo nosso presbitério. Como se aquele que tinha uma autoridade acima de nós, olhasse e visse em cada um de nós aqui como igreja, um desvio de conduta tal que fosse necessário escrever e apresentar contra a igreja uma advertência severa. E o apóstolo Paulo faz aquela igreja. E isso provoca bastante reação naqueles irmãos, porque eles ficaram super entristecidos. Não somente essa carta, mas há também uma segunda visita antes dessa. Ele escreve uma carta, e também há uma outra visita, e essa visita foi um momento em que ele precisou confrontar dura e severamente aqueles irmãos. Se você observar isso, a gente percebe no início do capítulo 2. Pois decidi por mim mesmo, versículo 1 do capítulo 2, o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza, porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? Ele teve um outro momento
de visitar aquela igreja, de repreender, de exortar, de admoestar, de disciplinar aqueles irmãos. E meus irmãos, olha só, eu não sei se você gosta de ser disciplinado. A disciplina é super importante e tão importante que ela é considerada como uma das marcas de uma igreja saudável. Isso não é só um clichê ou um jargão do livro, quando a gente tem estudado na escola dominical, mas essa marca é reconhecida pelos reformadores. A gente tem estudado marcas de uma igreja aqui na escola dominical. No próximo domingo, inclusive, nós estaremos falando sobre disciplina aqui. O pastor Márcio trará esse estudo para a gente. E a realidade de disciplina mexe muito com a gente. E ela tem esse objetivo específico de trazer-nos a reflexão, a de meditarmos e olharmos sobre a conduta que foi feita, sobre aquilo que nós, então, não deveríamos ter feito e como nós devemos agir daqui para frente. Arrepender, trazer aos nossos corações uma realidade específica sobre arrependimento, de tristeza mesmo, de buscarmos olhar para o Senhor e falar o seguinte: Pai, eu preciso mudar a minha conduta, o meu comportamento. E Deus usa a igreja com esse objetivo. Deus usa a disciplina da igreja com o objetivo de trazer-nos de volta. O principal objetivo da disciplina é de trazer-nos de volta para o caminho do Senhor. Então, o objetivo do apóstolo Paulo desse terceira visita que ele queria fazer àquela igreja era de dar a eles uma oportunidade de mais uma vez participar do seu projeto missional apostólico e de, indo lá, encorajar os irmãos, averiguar quanto que estava a conduta específica deles e eles o enviarem à Macedônia e no retorno da Macedônia, então, eles o enviarem mais uma vez agora para a Judéia. E como eu disse, esse plano não pôde e não poderia ter sido realizado. Deus, ele soberanamente, ele conhece toda a história e ele pode mudar os planos conforme os seus propósitos. Olha como que a gente tem vivido esse tempo e uma das máximas que nós temos afirmado aqui neste púlpito nos últimos meses, nesse último ano e meio de pandemia, é que Deus é soberano, Ele não perdeu o rumo da história, Ele tem governado com forte mão, e agora a questão é como que nós, lendo tudo isso que está acontecendo, poderemos aprender como que isso pode trazer diferença e transformação para os nossos corações, e como que isso muda as nossas vidas daqui para frente quanto ao Evangelho, quanto às Escrituras, e como que nós devemos viver. Fazer plano faz parte das nossas vidas e faz parte da criação. Deus, Ele nos traz e nos comunica essa característica própria dele. Se você for lendo nas Escrituras, e a gente chama um aspecto do plano de Deus específico para a redenção, o projeto de redenção de Deus, a criação, queda, redenção e consumação, e isso tudo relatado e descrito, várias páginas das Escrituras, nós também aprendemos a fazer planos. E a gente fica frustrado quando os nossos planos não dão certo. Meus irmãos, olha, daqui a um mês, eu vou estar tendo o privilégio de ter férias e as minhas viagens foram canceladas. E como é frustrante um negócio desse, sabe? A gente tinha sonhado, vamos passar frio, e vai ser legal, né? Passar frio, com um casaco, é claro. Mas aí agora a gente vai ficar aqui com vocês passando frio, e vai ser muito bom também passar frio aqui com um casaco. Mas a gente sofre por causa disso e fica muitas vezes se questionando: Deus, tá bom. Eu tenho certeza que tem planos soberanos na história e o Senhor tem governado tudo isso. E quando a gente percebe essa realidade dos planos de Deus, tem sido um dos aspectos bastante discutidos e mal interpretados no meio da igreja. Gente, falar sobre plano de Deus, vontade de Deus, desígnios de Deus, são sinônimos, tá? E a gente tem um desejo muito grande de descobrir qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E essa ideia de descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas, ele entra quase quanto a um tarô cristão, sabe? A gente fica inventando algumas realidades
de bolas de cristal dentro da igreja. E tenta inventar um monte de coisa que pode ser utilizado para poder dizer o seguinte: o que Deus quer especificamente para a minha vida. Deixa eu te contar uma coisa. Deus tem, e a gente usa isso e usa bem, Deus tem planos e projetos para a sua vida. Isso é uma verdade real. E Ele tem planos e projetos para a sua vida que são diferentes da minha. Você nasceu em um dia, eu nasci em um outro, você se casou com uma pessoa, eu me casei com outra. Nós temos filhos com nomes diferentes, nascidos em datas diferentes, moramos em lugares diferentes, temos experiências de vida diferentes, e isso tudo faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas. E eu tenho estudado com os jovens um livro bastante interessante que eu queria recomendar para os irmãos, e daqui a pouquinho eu vou citar alguns trechos dele, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Ele é um livro do reverendo Weber Campos Júnior. Livro fininho, bastante desafiador para as nossas vidas, quanto a tomarmos decisões de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, o que tem escrito na sua palavra. E uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta na nossa jornada de fé é entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Só que a gente quer entender, perceber, descobrir a vontade decretiva de Deus. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui para poder explicar um pouquinho sobre isso. Nós temos dois tipos de vontade, e a gente pode dividi-los em duas partes específicas sobre aquilo que Deus manifesta na história e nas nossas vidas, sobre aquilo que Ele manifesta para a gente. A primeira é a vontade preceptiva de Deus, nome difícil, né, gente? Mas lembra de preceitos ou mandamentos, a vontade declarada ou revelada de Deus. São tudo sinônimos também. Então, essa vontade, ela está contida nas Escrituras. É aquilo que Deus disse que nós precisamos fazer. Então ele, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele tem manifesto e revelado a sua vontade para mim e para você. O que eu e você precisamos fazer, ok? Essa vontade nem sempre nós cumprimos. Como assim, pastor? Deixa eu explicar para vocês isso mais um pouquinho. A Bíblia nos diz que nós devemos amar o nosso irmão. Você ama o seu irmão o tempo todo? Não. A Bíblia diz que a gente não deve mentir? Você fala a verdade o tempo todo? Não. Agora existe, e tantos outros mandamentos que nós temos nas Escrituras aqui, olhar, cobiçar, e tantos outros preceitos que nós temos nas Escrituras e nós nem sempre o tempo todo fazemos. Por que então, na igreja, em todo momento de liturgia, nós temos um momento específico para pedir perdão? É porque nós somos imperfeitos e falhos e pecadores no processo de cumprir os preceitos que Deus deixou para a gente, os mandamentos que Deus deixou para a gente, as ordenanças que Ele revelou na sua palavra. E agora nós temos a vontade decretiva de Deus. Essa que é a vontade oculta de Deus. Ele não revelou ela para a gente. E essa a gente sempre vai cumprir. A gente sempre vai cumprir essa vontade. São os decretos eternos de Deus que só Ele designou lá na história, antes da fundação do mundo. Um exemplo disso. Deus decretou na história que o Rafael Bittencourt Silva, tido esse nome escolhido por minha avó, nasceria no dia 7 de março de 1982, ao 12h42, se eu não estou enganado. Isso foi um decreto. E esse não tinha nem como minha mãe, nem os médicos, nem meu pai mudar. Meu nome, porque ele escolheu, apesar de ter usado a minha avó para poder dar o nome. O dia, o horário, o médico, o lugar, tudo isso foi Deus que decretou. E a gente só ficou sabendo disso quando aconteceu. Esses são os decretos de Deus. O grande detalhe é que eu e você temos uma curiosidade gigantesca de descobrir os decretos de Deus. Então, eu quero fazer um acordo com você. E sabe quando que a gente faz isso? A gente procura, em momentos de revelação específica, quando a gente abre a Bíblia tentando fazer aqui os momentos de revelação de Deus a partir de um texto fora de um contexto e não estudando aquele momento de forma sistematizada da palavra. Então eu quero fazer um acordo com você, ok? No dia que você cumprir todos os preceitos de Deus,
Você fala, pastor, eu consegui cumprir todos os preceitos de Deus, tudo aquilo que Deus revelou na sua palavra. Agora eu quero descobrir, investigar, palavra difícil, né? Perscrutar. Isso. Os decretos de Deus. Combinado? A gente não tenta fazer isso antes, não. Sabe, isso gera ansiedade na vida do crente. Gera uma angústia tão grande de tentar descobrir essas coisas. Deus já nos deu na sua palavra o suficiente para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. Você e eu não precisamos de uma outra revelação que seja a necessária para que nós possamos viver aquilo que Deus quer para as nossas vidas. O que Ele quis que nós soubéssemos, Ele revelou. A carta do meio de Coríntios não está aqui por quê? Olha que interessante. Porque Deus, sobre os seus propósitos e os seus decretos, não quis que essa carta fosse alcançada por nós. Talvez fosse algo, e aqui é especulação minha, talvez fosse algo muito particular à igreja de Corinto, e não nos edificasse hoje. Mas Deus não quis, e nós não temos essa carta nas nossas mãos. Temos a primeira carta e o que hoje nós chamamos de segunda carta. Porque foi o que Deus quis que nós tivéssemos acesso e fosse suficiente para a manifestação da sua graça nas nossas vidas quanto à sua vontade. Então, o fato do apóstolo Paulo haver planejado e comunicado aos irmãos de Corinto que iria visitá-los ali naquele momento e precisou mudar os seus planos, se tornou um dos grandes motivos para que os falsos apóstolos que ali estavam, infiltrados no meio da igreja de Corinto, levantassem suspeitas quanto à idoneidade e sinceridade do apóstolo Paulo. Olha só o que diz aqui no versículo 15. Versículo 15. Eu queria ir primeiro encontrar-me com vocês, para que tivessem um segundo benefício. Queria ao passar por aí, dirigir-me a Macedônia, e da Macedônia voltar, encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês à Judeia. Ora, eu queria isso. Será que agi levianamente? Ele falando sobre os seus planos. Será que eu tendo planejado isso, eu agi levianamente? Será que foi uma motivação errada do meu coração? Ou esse plano que eu fiz foi simplesmente para trazer algum tipo de esperança ao coração de vocês e depois, vou frustrar todos os meus irmãos e deixá-los entristecidos e dar oportunidade para que aqueles falsos apóstolos levantassem me difamassem? Não, gente. Houve sinceridade dele quanto aos planos, mas as circunstâncias mudaram e fizeram com que outra decisão tivesse que ser tomada. E eu me lembro de um dos versículos que eu mais recitei na minha adolescência. Porque o momento de vida que é tomar decisão é o momento da adolescência. É porque a gente toma a decisão de qual faculdade que a gente vai fazer, com quem que a gente vai namorar, onde que a gente vai casar, entendeu? A roupa que eu vou vestir. A gente cria um monte de coisa. E olha, Provérbios capítulo 16, versículos 1 e 2, nos diz assim, foi um dos versículos que eu mais recitei e um dos versículos que mais dirigiram a minha vida na adolescência. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Queridos, você e eu fazemos planos o tempo inteiro, ok? Mas o que a gente percebe é que Deus quem dirige a história. E se aquele plano, aquele sonho, aquele desejo não pode ser realizado, é Deus conduzindo a história na sua vontade decretiva. Ele decretou e Ele vai cumprir, apesar de mim e apesar de você. Por mim ou por você. E Ele vai cumprir. Então a gente começa a observar que nos decretos eternos de Deus, nos propósitos eternos de Deus, estava manifestado que não era o momento para que o apóstolo Paulo fosse ali, mais uma vez visitar aquela igreja em Corinto. Como eu comentei, a situação que aquela igreja se encontrava demandava primeiro que outras atitudes por parte daquela igreja fossem tomadas, para que o benefício da visita do apóstolo Paulo, caso acontecessem, fossem produzidos. Como eu comentei, nós tivemos uma segunda visita depois da primeira, quando da plantação da igreja, e uma outra carta antes da carta de 2 Coríntios, que não nos foi permitido pelo Senhor termos acesso. Nesses dois momentos, ele advertiu severamente aquela igreja.
E como eu disse, eu e você, nós não gostamos de ser repreendidos. Por mais que a repreensão seja um dos momentos mais importantes na nossa vida para o nosso crescimento. Deixa eu trazer um exemplo que talvez não doa tanto, e a gente não sofra talvez com tanta intensidade. Imagina que você fez uma prova, um exercício na escola, ou você está fazendo uma avaliação de aprendizagem, né? E ali o seu professor, que passou o conteúdo para você, vai corrigir aquela verificação de aprendizagem para mostrar para você o que você aprendeu e o que você não aprendeu. E você se surpreende, porque você tinha convicção de que tinha acertado tudo, né? Quando você termina lá e conversa com os colegas, fala assim, e aí, como é que foi a nota que você tirou? Quem está fazendo concurso, muitas vezes sofre com isso. Bombei nada, zerei, né? A gente fala zerei, né? Zerei a prova, acertei tudo. E aí quando o professor corrige e mostra para você, bombei. Olha a frustração terrível que é aquilo ali. Não, mas você percebe quais foram os pontos que você precisava revisitar o conteúdo e aprender para que em uma próxima verificação de aprendizagem, se aquele conteúdo então era pré-requisito para um outro, você aprendesse daquele conteúdo e voltasse mais uma vez ao aprendizado. Aquela igreja ainda precisava lidar com essas situações específicas que o apóstolo Paulo havia apresentado para eles. Fato que aqui ainda na segunda carta, mais uma vez, ele repreende os irmãos quanto a aspectos específicos da disciplina e a necessidade de correção sobre a maneira como eles estavam vivendo. Então, não era um momento ali que Deus havia planejado para que ele voltasse naquela igreja. Muitas coisas precisavam ainda ser revisitadas por aqueles irmãos. E quando a gente olha o aspecto das mudanças de planos, os motivos dessas mudanças dos planos, o que a gente vê? Que nós temos que estar atentos a aprender sobre as coisas e como que elas estão acontecendo, para que o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas seja realizado conforme a sua palavra. Gente, não tem um outro norte que não aquilo que Deus revelou na sua palavra, como eu comentei agora para vocês. Olha o que mais uma vez Provérbios nos ensina a respeito desse aspecto da vontade. Provérbios, agora 21, Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E olha, quando falando sobre alguém com uma autoridade como um rei, fazer com que ele se incline, se curve, se prostre, é fazer com que a vontade dele seja então transformada naquilo que Deus quer que eles então façam. O fato da igreja de Corinto ainda estar lidando com os resultados das últimas advertências que o apóstolo Paulo fez, e estas asseverações produziram na vida daqueles irmãos grande tristeza, o moveram a desistir de ir lá. Olha, como eu li com vocês agora, o finalzinho do capítulo 2, falando, Quem me alegrará se aqueles em quem eu tenho ido, tenho entristecido? Se não esses que eu tenho entristecido, são vocês que me alegrariam. E agora, se a minha presença, se a minha visita vai trazer a vocês mais uma vez tristeza, é melhor eu não ir. Vocês precisam primeiro resolver algumas coisas. Vocês primeiro precisam lidar com isso. E não pensem, meus irmãos, que agora, por causa da decisão do apóstolo Paulo dele não ir lá, ele estava negligenciando uma responsabilidade dele agora de advertir os irmãos. Ele estava fazendo isso com essa carta. Olha só, o próprio momento dele não ir lá já era talvez um motivo de disciplina para aqueles irmãos, gerava uma expectativa para que eles estivessem ali, e eles não foram. Pensa só, eu e você como igreja, tendo o nosso pastor que nós amamos, um que nós admiramos e reconhecemos talvez em um aspecto e projeção nacional, tendo dito que viria e nos visitaria e traria aqui a palavra de Deus, edificando os nossos corações, nos exortando e nos trazendo uma conduta, e ele nos mandasse uma carta dizendo o seguinte: Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, não posso ir aí. Por quê? Porque vocês ainda precisam resolver problemas específicos de pecado que vocês ainda estão enfrentando. Doeria ou não doeria nos nossos corações? Nos traria ou nos traria uma reflexão significativa sobre qual a conduta que nós como cristãos precisaríamos ter? Como que nós, igreja, estávamos vivendo ou vivemos? Imagina só
Como que eles receberam isso? São asseverações duras de serem ouvidas por uma igreja, de alguém que era demais admirado. E não era um simples pastor. Era o pastor que plantou aquela igreja. Era alguém que deu a sua vida, que dedicou um tempo específico. Foram 18 meses que o apóstolo Paulo ficou ali em Corinto, trabalhando junto com aqueles irmãos a fim de que aquela igreja fosse estabelecida. E demandou muito do seu tempo. Então, há algum mal na decisão que o apóstolo Paulo tomou de não ir? Olha só, algo que eu preciso trazer para os irmãos a respeito de tomadas de decisão, e a gente tem muita dificuldade quando nós falamos a respeito de decidir diante de situações, quando nós fazemos a leitura das Escrituras a respeito de como nós devemos decidir bem, ou, usando o título do livro do Weber, tomando decisões segundo a vontade de Deus, e um trecho do livro dele, ele fala o seguinte: não devemos ter a noção de que uma de duas escolhas lícitas é errado. Mas é preciso carregar o peso, não é preciso carregar o peso de ter de escolher. Não é preciso carregar o peso de ter de acertar alguma coisa em alguma área que o Senhor nos deu liberdade para agirmos. Deixa eu trazer um pouco de luz para vocês a respeito desse assunto. Aspectos lícitos que Deus nos deu para nós podermos decidir sobre um limite específico, uma liberdade que Deus nos deu para decidirmos. Quando ele está falando sobre duas escolhas lícitas, um exemplo bem claro, né? Você vai escolher entre qual profissão você vai seguir. Eu quero ser um engenheiro ou um empresário. O que você gosta mais de fazer? Eu ia perguntar, sabe? Eu quero morar em Brasília ou lá no Chuí. Você gosta de calor? Ou frio, né? Não lembro agora se o Chuí é lá embaixo ou aqui em cima. São escolhas lícitas que a gente pode tomar. E a gente muitas vezes traz uma carga e um peso muito grande nos nossos ombros sobre: será que eu acertei? Será que a decisão que eu tomei foi certa, adequada? Eu gosto de fazer algumas perguntas quando alguém me vem com situações dessas de dilemas. Eu tive a oportunidade de conversar ontem com um pastor, e olha que legal, o pastor estava decidindo se iria ou não iria tomar uma decisão específica na vida dele. Eu falei o seguinte: deixa eu te fazer 3 perguntas. Primeira pergunta: há pecado em você tomar a decisão de fazer isso? Ele olhou para mim: difícil, né? Não tem. Há pecado em você não decidir fazer isso, ou seja, não fazer isso? Ele falou assim: também não. A sua motivação para fazer ou não fazer isso, ela é pecaminosa? Porque as nossas motivações às vezes podem ser: o fato de eu morar no Chuí ou no Iapoque pode não ter nenhum tipo de problema quando a gente só olha os aspectos específicos da geografia. Mas quando eu olho às vezes para as motivações do meu coração, podem existir realidades específicas de pecado. Orgulho, fuga né? Tantas outras coisas que nós, como coração enganoso, temos, e a gente precisa investigar os nossos corações para termos convicção de que a motivação específica para aquela ou aquela outra decisão não são pecaminosas. Então a gente não tem que trazer uma carga sobre os nossos ombros, sobre o aspecto de tomar decisão, sobre pontos lícitos que nós temos dentro daquilo que Deus deu para que a gente pudesse viver. Então, o momento, a situação, a circunstância, ela precisa ser bastante investigada sobre a luz do Evangelho. Porque aqui é que nós temos os preceitos e princípios sobre quais ações nós devemos decidir. Um exemplo a gente pode colocar, por exemplo, com quem eu devo me casar? Olha que interessante isso. Falou o seguinte: beleza, a pessoa é crente? Então tá bom, aí pode escolher. Não, pastor, eu tenho... um homem ou uma mulher trabalhadora, dedicada, que
cuida da gente, cuida dos pais, é assim, super esforçada. E a pergunta que eu faço depois de todas essas elucidações de qualidades, né? É crente? De verdade, mas um crente de verdade? Sabe assim, veja bem, né? Eu falei o seguinte, então não serve. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente, em 1 Coríntios capítulo 7, que nós não devemos nos associar com os gentios. Pronto, gente. Eu não preciso inventar nada, não. Então, está na Bíblia? Tá. O Senhor revelou a sua vontade quanto a esse preceito? Sim. Você vai fazer contra? Aí você já sabe a resposta, gente. Não tem que ficar descobrindo muita coisa, não. Então, olha só como que a sinceridade que o apóstolo Paulo estava trazendo, aquela situação da mudança de decisão, era tão forte que ele fala o seguinte: eu tomo Deus, diz o versículo 23, por minha testemunha, ou ele seja, está dizendo o seguinte, que a minha vida seja colocada nas mãos de Deus, ou Deus faça comigo, tire a minha vida, se eu não estiver falando a verdade. Eu estou dizendo a vocês que eu fiz um plano sincero de visitá-los, mas eu não posso fazer isso por amor a vocês. Por causa da situação que vocês estão vivendo, eu não vou. Para quê? Para que a alegria que a gente venha construir mais para frente seja completa. E eu não vá para que eu produza tristeza em vocês. Meus irmãos, resolvam isso. Resolvam essa situação. Estão falando mal de mim aí no meio de vocês. Quem são esses? Resolvam essa situação, e aí eu vou poder ir de novo estar com vocês. Olha, eu estou trazendo Provérbios aqui, porque Provérbios ele fala muito para os nossos corações. Aí tem um outro texto, e eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar sobre o aspecto da disciplina. A disciplina, provavelmente o pastor Márcio vai trazer alguns pontos específicos no próximo domingo, mas eu quero só tocar num aspecto aqui. Ela tem que ser bem medida. Quando nós, como pais, temos a responsabilidade de corrigir, de castigar os nossos filhos sobre tantas orientações que a Bíblia nos dá para que ele não se perca, para que eles possam voltar para o caminho do Senhor, para que eles estejam firmados, há um limite. Provérbios 19:18 nos diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não exceda ao ponto de matá-lo. A disciplina tem pontos específicos ali para elas serem exercidas. E o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu não vou, por quê? Para poupar vocês. Paulo era um homem de bem duro, né? Bem severo. Se você se lembra de um dos eventos quando ele resistiu Pedro, por conta da conduta que Pedro estava tendo. Pedro, um dos apóstolos que bastante significativos na história da igreja, precisou ser admoestado por Paulo. E ele indo ali àquela igreja, mais uma vez, depois de ter advertido, admoestado com dureza, com severidade aqueles irmãos, e aquela conduta ainda não tendo sido resolvida, ele falou o seguinte, eu vou escrever, resolva mais uma vez isso, para que eu indo aí a gente não tenha outros embates específicos, e eu quero poupar vocês dessa nova visita. Qual que é o princípio que a gente tem aqui? Nós temos, dentro das decisões, e é um dos pontos mais importantes que eu queria deixar para vocês aqui, nas nossas decisões nós temos uma liberdade para poder decidir e escolher dentro dos limites que a Bíblia estabelece para as nossas vidas. Nós temos alguns limites e essas escolhas precisam ser sábias. Como que a gente faz isso? Lendo e entendendo as Escrituras. A partir do conhecimento da palavra, essas informações nos alimentarão e poderemos tomar decisões sábias, escolhas adequadas. Como viajar, não viajar nesse momento de pandemia. E eu não estou dizendo que uma é sábia e outra não é sábia não, tá bom, gente? Existem exatamente momentos específicos para você poder decidir de acordo com os momentos que Deus tem colocado na sua vida. O detalhe é o seguinte, eu e você, como indivíduos, nós temos as nossas inclinações e preferências para poder tomar decisões. Qual é o grande problema?
nós somos inclinados para o mal. Nós somos inclinados para o pecado. E tem uma exposição que o pastor Augusto Nicodemos faz. Ele utiliza um exemplo de quando ele tinha... o primeiro carro que ele teve era um Opalão, e ele, como carro antigo, puxava para a direita, né? Ele tinha estava desalinhado e puxava para a direita. E ele precisava o tempo todo compensar aquele desalinhamento específico para tirar ele da estrada, segurando o volante, puxando ele para a esquerda. Quem já dirigiu o carro desalinhado sabe que desespero é. Ou ainda, quem dirigiu o Kombi sabe que pânico é você dirigir com aquele volante solto, né? Então, só quem dirigiu o Kombi sabe isso, viu, gente? Infelizmente, nós estamos com a Kombi saindo aí do... Não tem mais Kombi, tá, gente? Não tem mais Kombi. E a nossa vida é parecida com esses carros que estão desalinhados. Se não é Deus segurando ali por conta da sua graça e misericórdia para nos aprumar, a gente vai desviar, porque eu e você somos inclinados para o pecado. É a nossa natureza. Eu e você, concebidos em pecado, como diz Davi no Salmo 51, nós tendemos para o mal. Deixa eu escolher, sem Deus agir na minha vida com graça e misericórdia. Gente, a gente é muito ruim. É o que a gente vai querer fazer, judiar, maltratar. Deus tira a sua mão, é o que a gente vai ter. Mas então a gente tem os limites específicos da graça de Deus nas nossas vidas, e eu queria que você pensasse aqui comigo um pouquinho sobre como que Deus faz nas nossas vidas a partir de uma situação do pecado. Vamos lá, o homem, depois do pecado, então, em seu estado antes do pecado, na verdade, o homem, em seu estado de inocência, antes do pecado, tinha liberdade e poder para desejar e fazer o que era bom e agradável a Deus. Mas aquele estado era mutável, ou sujeito a mudança, de forma que o homem era capaz de cair dele. Foi o que aconteceu. Adão e Eva, no jardim, eles tinham a capacidade de escolher fazer o que era bom e agradável a Deus. Era a condição e a natureza deles, mas aquele estágio era mutável. Tanto que eles caíram, Gênesis capítulo 3 nos traz isso. Agora o homem, após a queda, em um estado de pecado, perdeu inteiramente a capacidade de desejar qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Portanto, como um homem natural, ou seja, estado de pecado, sendo totalmente adverso àquele bem e morto no pecado, ele não é capaz de, pela sua própria força, se converter e se preparar para a salvação. Então, quando Deus nos converte, quando Deus transforma o pecador e translada ele, traz ele para o estado de graça, ele livra este homem da sua condição de escravidão natural do pecado. E por sua graça, somente o capacita a livremente desejar e fazer o que é espiritualmente bem e bom. Todavia, em razão da sua corrupção, a gente ainda é tendencioso para o pecado, da sua corrupção remanescente, ele também deseja o que é mal. A vontade do homem só será totalmente transformada e imutavelmente livre para fazer o bem somente no estágio de graça e glória que nós estaremos de glorificação lá no céu. Então o que a gente percebe aqui? Nós antes do pecado, lá no jardim, nós no estado de inocência, a nossa inclinação era para fazer o bem, mas esse estágio mutável, tanto que ele mudou e a gente passou a desejar inclinado para o mal, e escravos do pecado só fazíamos o que era mal. Éramos inimigos de Deus. O apóstolo Paulo fala, não há um bom sequer, não há um justo sequer, nenhum, todos pecaram. Deus então transforma e converte pecadores, com pecador convertido, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, é trazido agora, então, por sua graça, para poder escolher fazer o bem. E aqui, gente, só para vocês entenderem, eu não estou falando sobre salvação não, tá? Estou falando sobre as nossas escolhas. E então, essa vontade agora
ela, pela graça de Deus, nos ajuda a segurar o volante que tenta jogar você para a direita, e agora Deus então segura aquele volante que está puxando para a direita o tempo todo para você andar em linha reta, em retidão diante do Senhor. Mas a gente ainda peca, a gente é inclinado para o mal. Ou sou só eu? Quando os meus desejos afloram e as minhas concupiscências, o olhar, os meus desejos, quando eu sou sincero comigo, eu paro a observar e percebo que eles são inclinados para o mal. E aí Deus, então, por sua graça e a ação do Espírito Santo dele na minha vida, vai falando o seguinte: Rafael, não é assim. Aí eu, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, me leva para outro caminho, me conduz em retidão de vida. E olha, quando Deus faz isso nas nossas vidas, Ele está nos mostrando que nós precisamos reagir de acordo com a direção que Deus está nos dando para cumprir a sua vontade soberana. E a gente poder viver com isso de forma que agrade o Senhor. Paulo, mais uma vez aqui, ele reafirma o seu compromisso de amor para com Deus, o seu ministério, e faz referência específica à mensagem do Evangelho que pregou aos Coríntios. Aqui, então, no finalzinho desse texto. Eles, então, perceberam que não era verdadeira, né, as ambiguidades que estavam sendo apresentadas por aqueles falsos profetas. E que de verdade havia o sim, tinha a confirmação do seu desejo e a necessidade da mudança. Mais uma vez eu quero usar aqui o pensamento do reverendo Weber, do livro que eu comentei com os irmãos, e ele diz assim: a providência, ou seja, Deus então cuidando de todas as coisas na história, abre e fecha portas conforme a vontade decretiva de Deus. É aquela que a gente não conhece. Aquela que, em grande porção das Escrituras, ela não nos foi revelada e é escondida de nós. A providência, então, ela altera os nossos planos. Mas Deus não nos comunica nada acerca do que é certo ou errado quanto àquela situação. Do que nós devemos ou não devemos fazer. E então não é sábio deduzir que, por exemplo, uma moça não deve se casar só porque sofreu um acidente na semana do seu casamento. Ou que uma igreja não deva, por exemplo, comprar um veículo para assistir aos necessitados, porque o último que ela tinha foi roubado. A providência de Deus, ela não é explicada. A gente não tem que transformar a providência de Deus em revelação. Olha o cuidado que a gente precisa tomar e um exemplo bíblico específico sobre isso. Todo mundo lembra de Jonas, a gente teve a oportunidade de expor Jonas aqui. Deus dá uma ordem para aquele pastor e diz para ele: vai lá para a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e prega contra ela. Jonas se dispõe, sim, para fugir para Tarsis, e ele acha um navio que estava indo para Tarsis ali, de Jope estava indo para Tarsis, e o que acontece? Os historiadores mostram ali naquela situação de Jonas que aquele momento não era o mais adequado para viajar pelo Mediterrâneo. E quando você está estudando, inclusive, o livro de Atos, você vai perceber ali os momentos de inverno que eles procuravam um porto para poder ficar paradinho, esperando que aquele inverno e as águas turbulentas fossem embora. E Jonas ali, então, ele sabia que não era o momento adequado para poder viajar. E que os navios para Tarsis eram raros. E olha só que milagre, ele vai para o porto e o que ele acha? Um navio, em um tempo não oportuno, viajando para Tarsis. Deus abriu uma porta. E ele entra dentro do navio e vai embora. A gente muitas vezes faz essas leituras. Olha, tem uma grande oportunidade aqui e é a oportunidade do Senhor para a minha vida. Mas entenda aqui, qual é o problema dessa situação para Jonas? Deus havia declarado e dito para ele expressamente: vai para Nínive. Jonas, então, rebelde, contra a vontade de Deus, procura ir para Tarsis. Não, Deus mudou de ideia, agora ele está me mandando ir para Tarsis mesmo. O navio, a oportunidade singular está ali, vou aproveitar. Ou às vezes você vai ver uma situação de dificuldade.
E aquela dificuldade, você vai fazer talvez a interpretação e a leitura de que não, Deus não está querendo que eu faça aquilo, mas provavelmente Ele está tratando, e pode também estar tratando na sua vida, a questão de perseverança, disciplina, persistência. Como que a gente entende isso, pastor? Gente, com a Bíblia. É a partir daquilo que Deus revelou nas suas palavras para a gente. O apóstolo Paulo, ele tinha uma motivação do porquê não ir mais ali agora para Corinto. Era o amor que ele tinha por aqueles irmãos. Amor que ele se envolveu, investiu, escreveu, visitou, pensou, chorou, como nós lemos aqui no finalzinho do texto, nos versículos 3 e 4. Ele amou aquela igreja e desejava de verdade que houvesse transformação de vida naqueles irmãos. O sentimento que a gente percebe, e eu penso sobre a maneira como às vezes ele estava disciplinando, eu e você como filhos talvez tenhamos passado por situação parecida, e quando seu pai ou sua mãe vai te disciplinar, e ele não vai te disciplinar com a chinelada, não. Ele te chama, olha nos seus olhos e fala o seguinte: filho, eu fiquei muito triste com você. Eu falei assim, bate é muito melhor. Pega a correia, dá a chinelada, é muito melhor. Assim, eu fiquei decepcionado. Não era o que eu esperava de você. É quase como perguntar, você prefere a correia ou a conversa? Eu falei assim, dá a correada. Por quê? Porque para a gente é mais fácil, a dor passa, vai embora, mas aí fica meditando, a reflexão, aquilo fica dentro da nossa cabeça, meditação específica sobre tudo isso, e é quando transforma as nossas vidas. Olha o amor que aquele pastor tinha por aquela igreja. Como que ele desejava que aqueles irmãos agora deixassem aquela situação de pecado, e então, voltando-se mais uma vez para os princípios que foram ensinados a eles, passassem a viver de forma digna do Evangelho. Quando a gente está falando sobre as vontades de Deus, os decretos, as oportunidades, eu queria deixar uma coisa para os irmãos aqui. John Frame, ele afirma que pelos seus decretos, Deus abre portas e as fecha, dando-nos algumas oportunidades e privando-nos de outras. Mas tais circunstâncias de nossa vida não nos dizem em si mesmo como nós devemos nos comportar. As Escrituras e a sabedoria produzida a partir das Escrituras, são super importantes para as decisões que deverão ser tomadas. O texto que nós lemos aqui hoje, ele fala sobre algo que nós o tempo todo temos vivido. São tomadas de decisão. Eu e você precisamos decidir o tempo todo. Você decidiu hoje vir para a igreja ou não vir para a igreja? Você decidiu hoje estar nos assistindo pela televisão ou não? Foi uma escolha que você tomou nesse momento. E agora, eu acredito que você tenha ponderado a respeito disso. E o meu desejo é que nós saiamos de algum processo de piloto automático e fazendo as coisas sem reflexão e simplesmente sendo conduzido às vezes pela onda, pela maré e sendo levado por projetos, por ideias que você não sabe nem de onde vieram e como que nós temos uma facilidade de absorver, assimilar coisas que nos são fáceis. Porque aquilo que é difícil a gente reluta, resiste bastante. Durante esse momento de pandemia, eu e você temos sido desafiados o tempo todo a tomarmos decisões adequadas. Mas nós ainda temos o nosso coração inclinado para o pecado. E se nós não estivermos, então, dirigidos, instruídos pela palavra de Deus, a gente vai ficar debatendo, ou batendo boca, ou discutindo coisas que não são fundamentais aos aspectos da fé.
Se você então passa a trazer elementos específicos sobre o que eu e você, como cristãos, devemos nesse momento de lutas e dificuldades fazer, joia, meu irmão, olha que reflexão singular para a sua vida. Mas a gente não pode ser simplesmente conduzido, influenciado. Eu e você somos chamados para sermos influenciadores. Ontem, em uma palestra que eu participei junto com a Federação de Jovens, o pastor William trouxe uma reflexão que ficou martelando na minha cabeça. Só existem 2 tipos de pessoas com as quais você vai conviver. Aquelas que te influenciam e as que você influencia. E quem você tem influenciado e por quem você tem sido influenciado? Isso dita muito a respeito dos nossos pensamentos. É Jesus quem tem nos influenciado? São as Escrituras que têm nos influenciado? São pessoas crentes, sinceras, verdadeiras que têm nos influenciado? Nós temos influenciado pessoas assim? Aqui, como nós vimos, um dos critérios e dos crivos que foram utilizados para as decisões específicas naquele momento foi o amor que o apóstolo Paulo tinha e nutria por aqueles irmãos. E um amor especial, um amor que era refletido a respeito daquilo que Jesus estava fazendo por nós, aquilo que Jesus estava usando o apóstolo Paulo para poder fazer aqueles irmãos, o amor de alguém que viu aqueles queridos serem achegados à fé e desejava que eles então permanecessem ali naquele lugar, firmes diante do Senhor. Eu quero deixar para os queridos, só para eu terminar, a ideia de que tantas e tantas situações, quando vocês forem admoestados, advertidos, que as nossas reações diante disso seja de parar, de pensar, de meditar a respeito daquilo que está sendo dito e falado, digerir com sinceridade e verdade nos nossos corações, sermos sinceros conosco. E se tem alguma coisa que foi exagerada, você fala para o irmão, olha, eu acredito que isso foi um exagero, mas muito obrigado pela sua admoestação, advertência. Para a gente crescer como igreja. Que a minha e a sua reação não seja de, opa, peraí, quem é você para poder falar alguma coisa de mim? Eu sou um miserável pecador. Tão necessário quanto você de ser advertido, admoestado. E por favor, se você tem alguma coisa para poder falar para mim, fala. Você vai ser bênção de Deus na minha vida. Sabe, meu irmão, as coisas mudam. E eu e você precisamos estar preparados para essas mudanças. E só nós estaremos preparados para tomar as decisões adequadas diante das mudanças que estão sendo colocadas se eu e você estivermos fundamentados na palavra. Para que as escolhas e decisões que tomarmos sejam de acordo com a vontade preceptiva, os decretos e aquilo que Deus revelou para a gente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, por Tua palavra. Deus, nós somos desafiados a aprender a tomar decisões. É tão difícil. A gente é inclinado para tomar decisão de acordo com o nosso próprio coração. Ai, o nosso coração é enganoso. Nosso coração é tendencioso para o mal. Por isso que nós oramos, Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração igual ao Teu. Ensina-nos a obedecer. Nós queremos obedecer. Senhor Jesus, temos vivido situações, momentos de lutas, e essas lutas têm confrontado os nossos corações, e às vezes a gente não tem reagido bem. Temos reagido com indiferença, nós temos reagido com indisposição. Nós queremos agir, Pai, conforme a Tua palavra. Queremos viver conforme o Senhor quer para a gente. Pai, por isso nós oramos, dá-nos amor por Tua palavra. Que
em nós haja o desejo de buscarmos o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada de crescimento, de fé, de maturidade. Não negligenciarmos, Pai, tamanha responsabilidade que é ouvirmos a Tua voz a partir das Escrituras. Ajuda-nos, Deus, a fechar os nossos ouvidos para tantas outras vozes que estão sendo faladas em nossos ouvidos. Pai, aplaca os desejos dos nossos corações de descobrir, de entender, de desvendar aquilo que o Senhor não quer que a gente saiba. Para que a gente não fique ansioso, angustiado, ferido, magoado. Pai, dá-nos entender, compreender, aprender da Tua palavra e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.